Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai continuar na saga de leituras da nova light novel de Ren Kawahara, titulada Demon's Crash. E a gente já leu aqui os capítulos. O primeiro capítulo ele me chamou muita atenção pelo aspecto um pouco mais de suspense dele. E o segundo capítulo teve uma linha um pouquinho mais linear que levou a gente a um final ali, cliffhanger, que puxou muito a orelha e deu esse sentimento de tipo, cara, tudo ferrou agora. Então, caso você não tenha visto os últimos vídeos, eu recomendo você dar uma clicadinha no card. E caso você queira acompanhar as próximas leituras de volume ao vivo, se inscreva no canal e siga o canal da Twitch, principalmente, porque é lá onde eu estou gravando ao vivo todos esses VODs que eu estou postando aqui no YouTube. Então, caso você queira acompanhar o processo ao vivo, falar comigo no chat que eu respondo direto, só seguir meu canal no Twitch. Isso também vai muito. Eu também tô numa meta de chegar a 400 seguidores. A gente tá com 3 nesse momento, é muito difícil. Então, caso você queira me ajudar, se inscreva aí embaixo. E lembrando que todas essas leituras que a gente está fazendo é um preparatório pro episódio especial do VR Cast de Demon's Crash. Então eu tô aqui tentando, de certa forma, treinar pra quando chegar lá eu saber de tudo que tem nesse volume da melhor forma possível. Então eu estou fazendo leitura, hoje já é o terceiro capítulo que eu vou ler em seguida. E eu estou muito hypado para esse capítulo. Vamos nessa? Vamos nessa. Então, vamos. Capítulo 3, Crash. Demon's Crash Volume 1 – Realidade de Erosão. Capítulo 3. Class. O nome deste dispositivo em si um acrônimo para Quantum Lamellar Expansive System. Terminal foi derivado da palavra inglesa cristá, que significa emblema ou vértice. Introduzido em 2028, foi um dispositivo revolucionário que mudou a vida das pessoas. Este dispositivo consiste principalmente em um computador de filme fino multicamadas com 0,3 mm de espessura e 5 cm de diâmetro. É flexível e facilmente elástico, por isso pode ser colocado em qualquer parte do corpo. O dispositivo é alimentado por bioeletricidade e, portanto, nunca fica sem bateria. Ele pode ser conectado sem fio ao microfone e fone de ouvido usado em ambas as orelhas, chamado de auricular, bem como a câmera e tela usada em ambos os olhos, chamada de lente ocular, criando uma interface completamente onipresente. Rede. A disseminação do Class, que pode ser chamado de smartphone vinculado ao corpo humano, trouxe mudanças em vários aspectos da vida cotidiana. Isso inclui áreas como negócios e jogos de computador. Você poderia fazer uma tela virtual de qualquer tamanho aparecer em seu campo de visão, eliminando a necessidade de um terminal físico. Muitos jogos de realidade aumentada foram lançados que sobrepunham informações digitais ao cenário do mundo real, mas os jogadores ainda ansiavam por um jogo de realidade virtual, em outras palavras, um jogo full dive. Mas ainda havia obstáculos para o Class superar antes que tal jogo pudesse ser feito. Para que os jogadores se movimentem livremente no mundo virtual criado pelas lentes oculares e fones de ouvido, primeiro foi necessário proibir o movimento do corpo real, ao mesmo tempo em que fornece informações dos sentidos, como toque, sensação e profundidade. Este avanço foi finalmente alcançado pela IoTage, uma empresa de tecnologia da informação e comunicações com sede na América. O corpo do jogador seria armazenado em uma unidade semelhante a uma cápsula chamada Caliculus, cuja tecnologia coleta comandos motores do cérebro por meio de uma biocomunicação híbrida com o corpo usando campos elétricos e ultrassom. Ele também insere sinais sensoriais corporais. A IoTage desenvolveu o primeiro full dive Vromo RPG, Actual Magic do mundo usando o sistema Caliculus. A empresa também anunciou que abrirá parques de diversões de grande escala centralizados nas principais cidades do mundo. A cidade escolhida para o Japão foi Nozomi City, uma cidade inteligente com uma população de 140 mil habitantes situada no lado leste do Monte Fuji. No dia 13 de maio de 2031, realizou-se o evento de inauguração do Parque de Diversões, Alteia. Convidados para este evento foram 720 residentes da cidade de Nozomi, incluindo os 41 alunos da classe 6, da Yukiana Elementary School. O evento começou às 11h30 e após orientação de uma guia, os convidados foram divididos em grupos de 80 e encaminhados para as brinquedotecas designadas, onde as cápsulas os aguardavam. Os convidados ficaram todos surpresos e empolgados com o jogo Full Dive, que foi possível tanto pelo Class quanto pelo Capítulo 3. Demon's Crash Volume 1 – Realidade de Erosão.
Calículo. O teste de Actual Magic terminaria às 15 horas, e as 720 pessoas que saíssem das cápsulas deixariam Alteia de ótimo humor com uma lembrança extravagante. Ou deveria. Vá a Aya. A Chiara Yuma nem percebeu o grito que saiu de sua própria boca. Yuma sentou-se no corredor da primeira sala de jogos enquanto seu colega de classe, Watamaki Sumika, se aproximava dele passo a passo. O rosto que todos reconheceriam como a menina mais bonita da turma, talvez até de toda a escola, não estava mais ali. Na verdade, não era nem mesmo um rosto humano. Nossa. Sob a brilhante franja preta, seu rosto parecia pálido mesmo sob a luz laranja de emergência, e não havia olhos, nariz ou boca. Isso não significa que foi perdido devido a ferimentos graves ou coberto por algo. Havia uma pele branca lisa onde deveriam estar os olhos, o nariz e a boca. Yuma primeiro pensou que o Class estava substituindo sua visão. No entanto, devido ao desempenho atual da lente ocular, houve uma pequena quantidade de ruído no limite entre a imagem sobrescrita e a cena real. Não havia discrepância nos contornos do rosto de Sumika, e Yuma já havia desligado a aceitação incondicional de informações visuais antes disso. Não. Em primeiro lugar, essa situação é real? Ainda estou no Caliculus e assistindo a um mundo virtual produzido pelo Class. Ele rapidamente negou tais pensamentos escapistas. A inexpressiva Watamaki Sumika de repente aumentou seu ritmo. O braço que ela segurava na mão direita balançou e sangue fresco pingou da parte cortada. Se eu chegar ao alcance dela, algo ruim vai acontecer. Seguindo sua intuição, Yuma tentou se levantar usando toda a força mental que tinha, mas seus pés não o ouviam. Sumika estava agora a menos de 5 metros dele. De repente, seu rosto mudou. Um pequeno corte apareceu na parte de baixo do rosto branco, que parecia um ovo cozido. Com cerca de 5 centímetros de largura, abriu-se para cima e para baixo sem fazer barulho. Ufa, pelo menos tem uma boca, ele pensou momentaneamente. No momento seguinte, sua boca se abriu o suficiente para alcançar as orelhas esquerda e direita. Dentro da enorme boca que cobria o rosto de boneca de Sumika havia dentes pequenos e afiados que pareciam presas, alinhados com apenas um espaço entre eles. Um grito abafado saiu da garganta de Yuma mais uma vez em pequenas partes. Os pelos de seu corpo se arrepiaram e seus órgãos internos encolheram. Capítulo 3. Demon's Crest Volume. A criatura que costumava ser Watamaki Sumika avançou em linha reta. Sua saia plissada branca marcada com manchas de sangue e seus longos cabelos sedosos, objeto de inveja de todas as meninas da classe, esvoaçavam descontroladamente. Desde o início, Yuma nunca considerou a possibilidade de que o monstro diante dele fosse simplesmente uma criatura que imitava a aparência e as roupas de Sumika. Ele finalmente percebeu que a razão para isso era o leve cheiro que chegava às suas narinas. O aroma envolvendo Watamaki Sumika continha o frescor dos cítricos com a doçura do leite. O monstro sem rosto exalava o mesmo cheiro que ele podia sentir todos os dias, toda vez que passava por ela na sala de aula. Não é como se eu tivesse uma queda por você ou algo assim, mas eu sempre admirei você. Admirava você até. Compelido por esses pensamentos, Yuma então pronunciou o nome de Sumika, Watamaki-san. Imediatamente depois, Sumika abaixou o corpo, como se estivesse se preparando para pular. Uhuaa! Não foi Yuma quem gritou. Alguém passou por Yuma pelo lado e correu em direção a Sumika. Sumika reagiu furiosamente e balançou o braço que segurava na mão direita. Yuma lembrou-se de ter lido em algum lugar que um braço humano pesava 6% do peso corporal total. Se o braço pertencesse a um aluno do 6º ano, seu peso seria de 40 kg. Então, 6% disso seria 2,4 kg. Até o braço de uma criança seria mais pesado que uma garrafa PET de 2 litros. Se alguém fosse atingido por tal coisa, eles não escapariam do choque, não importa quem eles sejam. Yuma pensou em um momento comprimido. Alguém tentou salvar Yuma e foi atingido por aquele braço com uma força tão tremenda que era quase como um porrete. Um pesado doca, som ecoado. Yuma esperava que seu salvador... Aquela clássica coisa. O negócio não é forte, mas pela força que você tem na mão, pode fazer que se torne uma parada absurda, tá ligado? Já diria o grande Higurashi, com um taco de beisebol da menina lá, da protagonista, esse nome. O nome dela. Salvador caísse, mas isso não aconteceu. Em vez disso, a pessoa que enfrentou o monstro segurou firmemente o braço com uma vara longa e fina que segurava com as duas mãos. A pessoa que só podia ser vista como uma silhueta da posição de Yuma virou um pouco o rosto e gritou novamente: "Corra, Yu! Saia desta sala e chame alguns adultos." Assim que ouviu aquela voz, ele finalmente percebeu. Salvador caísse, mas isso não aconteceu. Em vez disso, a pessoa que enfrentou o monstro segurou firmemente o braço com uma vara longa e fina que segurava com as duas mãos. Capítulo 3. Demon's Crest Volume 1. Realidade de erosão. Era seu melhor amigo Kondo Kenji, Konken. Yuma pensou que havia escapado da sala de jogos há muito tempo, mas ainda estava lá dentro, e ele veio para salvar Yuma, assim como ele havia feito durante seus primeiros anos. Konken?
Chamando o nome de seu melhor amigo com uma voz rouca, Yuma colocou as duas mãos no chão e se esforçou para se levantar. Não para fugir, mas para ajudar seu melhor amigo. Travou? A situação ainda era incompreensível para ele, mas de uma coisa ele tinha certeza, não, uma decisão. Vou aproveitar desse travamento pra tocar a música. Decisão. Este não era um mundo virtual, era completamente real, o mundo real. Se ele não se decidisse sobre isso, ele, Konkin ou os dois morreriam, como dono do braço que Sumika estava segurando. Talvez porque ele se conteve para não agir mal, desta vez suas pernas obedeceram aos comandos de seu cérebro. Yuma conseguiu se levantar, embora um pouco cambaleante. Olhando rapidamente ao redor do chão, ele encontrou e pegou um tubo de metal de 50 centímetros de comprimento, que provavelmente fazia parte de um caliculus quebrado. Era leve como alumínio e não era comprido o suficiente, mas ainda assim era melhor do que usar as mãos nuas. Na frente dele, Konkin evitou o ataque de Sumika usando um tubo de metal muito mais resistente que o de Yuma. Ainda mais impressionante foi o fato de que ele foi capaz de se defender de ataques tanto do bastão em sua mão direita quanto das garras afiadas de sua esquerda. No entanto, isso não duraria muito. Embora Konkin tivesse um bom físico para um 6º ano, ele era principalmente uma pessoa internada e não tinha experiência em kendo ou artes marciais. Konkin, continue um pouco mais. Yuma gritou enquanto segurava o cachimbo de alumínio. Konkin respondeu com uma voz dolorida. O que você está fazendo, Yu? Apresse-se e saia. Eu não posso fugir sem você. Eu nunca pensei que chegaria um momento em que eu diria uma coisa dessas na vida real. Enquanto pensava nisso no canto de sua mente, Yuma avançou apenas um pouco ao longo da linha da parede esquerda. Sumika ainda estava na passagem, então se ele mantivesse alguma distância, os ataques de seu braço clube deveriam estar fora de alcance. Era um pensamento tão parecido com um jogo, mas suas pernas não podiam se mover se ele não se sentisse confortável com aquela mentalidade familiar. Enquanto respirava repetidamente, ele conseguiu se afastar de 5 a 6 metros e depois ir para trás de Sumika. Como esperado, suas costas estavam completamente indefesas. Ou melhor, não era diferente do Watamaki Sumika original. Ela tinha cabelos pretos e lisos, costas e tronco surpreendentemente finos e pernas longas e esguias. Travou tudo. A ponta do cachimbo de alumínio que Yuma segurava era afiada, como se tivesse sido arrancada com força. Se ele a empurrasse para qualquer lugar no torso de Sumika, seus ataques cessariam. Capítulo 3. Demon's Crest Volume 1, Realidade da Erosão. O rosto, o peito e as mãos de Konkin estavam cobertos por inúmeros cortes e havia sangue pingando dos lados. Sua parca de nylon favorita também foi rasgada. Ele estava tão ocupado se protegendo contra o rosto, o peito e a... Está errado. Voou muito. Demon's Crest Volume 1, Realidade da Erosão. Não, provavelmente mais do que isso. Ele poderia feri-la seriamente ou matá-la. O corpo de Yuma congelou no momento em que ele estava prestes a correr. Matar? Watamaki Sumika? Não, isso não é mais Watamaki-san. Não entendo o que aconteceu, mas ela se tornou um monstro agora. Ela já matou alguém, arrancou o braço e vai matar a mim e ao Konkin também. Mais ou menos. Yu, se apresse e fuja. Konkin, que ainda estava se defendendo, gritou novamente. Os olhos de Yuma se arregalaram quando ele desviou o olhar das costas de Sumika para o rosto de seu melhor amigo. O rosto, o peito e as mãos de Konkin estavam cobertos por inúmeros cortes e havia sangue pingando dos lados. Sua parca de nylon favorita também foi rasgada. Ele estava tão ocupado se protegendo contra o braço clube de Sumika que foi incapaz de evitar o ataque de garra de sua mão esquerda. Ele não parecia estar gravemente ferido no momento, mas não duraria muito. Já era um milagre que ele fosse capaz de se defender contra ataques contínuos e a força e velocidade sobre-humanas de Sumika. Yuma não poderia abandonar seu melhor amigo aqui, mesmo que isso significasse que ele teria que matar Watamaki Sumika. Sem chance. Yuma respondeu brevemente às palavras de Konkin e chutou o chão desta vez. A distância de 3 metros era ridiculamente longa. No entanto, a cada passo que passava, as costas de Sumika se aproximavam cada vez mais. Sua camisa branca aparecia por baixo da bainha de sua jaqueta curta. Apontando para aquele ponto, ele apontou a ponta do tubo de alumínio. O cheiro doce de antes saiu de seu longo cabelo preto novamente. As mãos de Yuma foram incapazes de obedecer à sua vontade e recuaram. Como se percebesse a hesitação dele, Sumika balançou furiosamente o braço em forma de clava que segurava na mão direita. O movimento que se seguiu mal foi visível para Yuma. GHHH.
Um tremendo choque atingiu o ombro direito de Yuma, que o fez voar direto para a estrutura de metal que sustentava o Caliculus por trás. O cachimbo de alumínio caiu de sua mão direita e rolou no chão com um som indescritível. Seu braço clube também atingiu Conker em um único golpe e o jogou contra a parede do outro lado da passagem. Na frente de Yuma, que só podia se esquivar e se encolher com a dor intensa nas costas e no ombro direito como se estivessem pegando fogo, o Fushur, uma voz estranha foi solta. Demons Crest voltou. Ele rapidamente virou a cabeça e abriu os olhos vagamente. Um rosto branco apareceu em sua visão turva. Seu rosto, que não passava de uma boca enorme com inúmeras presas, momentaneamente se sobrepôs à beleza passada de Vatamaki Sumika. Seu rosto sorridente, seus lábios cor-de-rosa pálido já estavam na frente dele. E o Pu, assim como seu melhor amigo chamou seu nome Fuzur, Yuma não podia nem ouvir seu suspiro faminto. Ele esperou um momento com os olhos abertos. Assim como os lábios de Sumika estavam prestes a tocar o rosto de Yuma naquele momento. Fogo flama. A nova voz foi solta e Sumika olhou para cima como se tivesse sido repelida. Ele gritou novamente. Torne-se uma flecha, Sagita. Ele não poderia ter confundido esta voz. Era sua irmã gêmea mais nova, Sava, a quem ele ouvirá milhares, não 10.000 vezes desde que nascerá. Mas por que Sava está cantando elementos e palavras de forma para usar feitiços de Real Magic? Estamos no mundo real. Nada deve acontecer. Os pensamentos momentâneos de Yuma desapareceram após a terceira palavra, o verbo de invocação. Acender, Ignis. O lado esquerdo de sua visão brilhava com uma cor laranja brilhante. Uma flecha de fogo de 30 centímetros de comprimento foi lançada com um rugido e roçou o ombro esquerdo de Sumika. Ela caiu com um baque, rolando várias vezes antes de parar o movimento. A flecha mágica cravada em seu ombro queimou por um tempo e depois se extinguiu, deixando para trás uma fumaça com um fedor desagradável. Por um momento, Yuma não conseguiu entender o que aconteceu. Ele desviou os olhos de Sumika deitada de lado e olhou para a esquerda. Capítulo 3. Demons Crest Volume 1. Realidade. Realidade e erosão. A uma curta distância, alguém estava em cima de uma cápsula Caliculus com a tampa aberta. Estava fora do alcance das luzes de emergência, então ele só podia ver a sombra de uma figura humana. No entanto, Yuma soube instantaneamente que era a silhueta de seu irmão gêmeo Sava. Ela deveria estar usando o uniforme da Yukiana Elementary como os outros alunos, mas a figura diante dele revelou uma linha corporal esbelta, com o que parecia ser algumas estranhas pequenas asas projetando-se de ambos os lados de suas costas. Sava, como se ouvisse a voz fraca de Yuma, a silhueta se virou para encará-lo e gritou com uma voz aguda: Onin-chan, ative o Actual Magic agora. Essa era definitivamente a voz de Sava, mas ele não conseguia entender a instrução dela. Actual Magic era um full dive Vromo RPG que só podia ser operado dentro do Caliculus. Na verdade, durante a orientação, ele tentou secretamente iniciar o programa cliente em seu class e, em vez disso, recebeu uma mensagem de aviso. No entanto, Sava não é do tipo que dá uma instrução sem sentido em tal situação. Além disso, as únicas vezes que ela chama Yuma de Onin-chan é quando ela dá muita atenção a alguma coisa e quando ela discute com ele de vez em quando. Exatamente. Cara, isso aí entra numa teoria que eu tive enquanto eu tava descrevendo no começo do capítulo, que é essa parada. O Clash é um aparelho e o Caliculus é outro. Então, o que aconteceria? Ativar o Actual Magic seria o equivalente a ativar, por exemplo, um tipo de botão que faria os elementos do Actual Magic irem para o mundo virtual, para o mundo real. E aí teria uma dimensão tanto pro Actual Magic, tanto usar os poderes do Actual Magic no mundo real. Por isso que ela tá conseguindo usar magia. Ela, de certa forma, tá usando no Clash o Actual Magic. De certa forma, respalda de que não é muito impossível transferir as coisas desse mundo virtual pro mundo real de Demons Crash. Doideira. Tô realmente com o cérebro em chamas. Então, bora. Quando entendido. Depois de responder com o mínimo movimento da boca, Yuma moveu a mão direita do lado esquerdo de sua visão para a direita. Ele abriu sua área de trabalho virtual, que continha mais de 20 ícones de aplicativos Class instalados alinhados. Yuma, enquanto atordoado, tocou no mais novo ícone no canto inferior direito da tela, o ícone de Actual Magic, contendo um círculo duplo e um pentagrama. O ícone brilhou, transformou-se em uma chama azul clara, incendiou-se e desapareceu. Yuma entrou em pânico, imaginando se ele o havia desinstalado acidentalmente. Mas naquele momento, um fenômeno inesperado o atingiu e ele soltou uma voz tensa, GHH, sua mão esquerda estava queimando. Enquanto arregaçava as mangas do paletó e a camisa logo acima do cotovelo, ele viu uma luz azul brilhante.
O intrincado padrão de circuito em forma de crista do Class nas costas de sua mão esquerda brilhava em um azul brilhante. Yuma se perguntou se algo deu errado com o filme fino de várias camadas que era o corpo principal do Class e tentou retirá-lo de sua mão. Embora tivesse apenas 0,3 milímetros de espessura, era flexível e durável o suficiente para ser aplicado e removido repetidamente. Demon's Crest Volume 1. Porém, por mais que coçasse a mão esquerda com os dedos da mão direita, não conseguia encontrar a borda da película fina. A luz azul e a dor do metal queimando pressionando contra ele só ficaram mais e mais fortes. Yuma então desistiu de remover o Class, colocou a mão direita em cima da mão esquerda e a segurou perto do peito. A aparência bizarra de Sava, assim como Sumika e Konkin que estavam no chão, eram demais para ele lidar. Tudo o que ele conseguia pensar era como fazê-los se acalmarem rapidamente. No entanto, como se zombasse de Yuma, a luz e o calor emitidos pelo Class começaram a transbordar sem limites. E então Yuma viu o padrão do circuito do Class, que deveria ter apenas 5 centímetros de diâmetro, pulsava em sua cor azul brilhante enquanto percorria as costas de sua mão esquerda até o pulso e depois o braço, como se fosse algum tipo de parasita. Vá! Soltando um grito assustado, Yuma apertou seu pulso esquerdo com força, mas ele não conseguiu impedir a ampliação do padrão do circuito. Subiu por seu antebraço perto do cotovelo, circulou para os dois lados e finalmente parou. A luz azul desapareceu lentamente junto com a dor ardente. Yuma olhou estupefato para o Class que se transformou em uma tatuagem chamativa. Isso não pode acontecer. O Class era um computador de película fina, um dispositivo eletrônico. Não poderia haver uma função em que se transformasse e aumentasse na pele. Sem chance. Impulsionado por um instinto de rejeição, coçou repetidamente o braço esquerdo com a mão direita. No entanto, por mais que ele arranhasse, o material de base do Class, que normalmente deveria ser facilmente descascado, não ficou preso em sua unha. Ele se fundiu com a pele. Ele estava olhando para o braço esquerdo, ainda movendo os dedos. Não é hora para isso, Oni-chan. Mais uma vez, Sava soltou uma voz cheia de urgência. Sobreposto a isso estava o som de algo rangendo. Na frente de Yuma, que se assustou e levantou a cabeça. Vatamaki Sumika lentamente tentou se levantar. Sua mão esquerda foi miseravelmente queimada depois de ser atingida por uma flecha em chamas, e um líquido preto e viscoso pode ser visto saindo dela no chão. Ela estava gravemente ferida, mas o fato de que ela ainda podia se mover mesmo depois de receber o feitiço de ataque de Sava significava que Sumika não era mais humana, ou pelo menos não era uma garota do 6º ano. Depois de ficar distraído, Yuma retrocedeu um pouco seus próprios pensamentos. Soletrar. Capítulo 3. Ele se virou desajeitadamente e olhou para sua irmãzinha de pé em cima de um caliculus. Sava definitivamente usou um feitiço. O feitiço básico de ataque do elemento fogo flecha de fogo, que ela tirou várias vezes durante o teste de Real Magic. No entanto, eles não estavam no Actual Magic no momento. Este era um mundo real onde Yuma e seus amigos viveram por 11 anos. Um mundo onde não existiam magia nem milagres, governado por leis absolutas e imutáveis da física. Yuma desviou o olhar para a esquerda e viu Konkin, que foi surpreendido ao mesmo tempo que ele, deitado do outro lado da passagem. Ele não se moveu enquanto sua cabeça estava pendurada, então talvez ele tenha desmaiado, mas pelo menos ele não sofreu nenhum sangramento de seus ferimentos. Ele olhou para frente novamente. Com um líquido escorrendo de seu braço esquerdo que não parecia sangue humano, Vatamaki Sumika encarou Yuma com um rosto que tinha apenas uma boca, ainda segurando o braço de outra pessoa em sua mão direita. Acima de sua cabeça, Yuma notou algo que não existia há algum tempo. Uma longa barra amarela horizontal, brilhando intensamente mesmo na escuridão, não era uma entidade física. Era uma barra HP projetada de sua lente ocular. O design era exatamente o mesmo do Actual Magic. Sob o bar, seu nome estava escrito em japonês como Vatamaki Sumika. A razão pela qual a barra é amarela quando normalmente deveria ser azul é porque seu HP caiu pela metade. Ele não sabia se era devido à flecha de fogo de Sava ou se já havia sido reduzido a tanto desde o início. No entanto... Cara, e aí fica a pergunta. O Actual Magic, ele se tornou o mundo real? Ou... essa é, de certa forma... uma réplica do mundo real dentro do Actual Magic, porque eles só foram atacados e sumiram daquele mundo, né? Então, pode ser isso. Pode ser que eles ainda estão no Calicius. Mas eu acho bem impossível, então provavelmente é isso mesmo, né? O mundo real agora tem as mesmas características do Actual Magic.
Que é bizarro, porque agora o mundo virou um jogo. E o que aconteceu com o Actual Magic? Será que aquele teste lá era um bagulho bem bait mesmo? Eu acho que era. Entanto, se esse indicador estivesse correto, nem mesmo Sumika era invulnerável, mesmo como um monstro. Então, eu também. Enquanto pensava nisso, Yuma virou seu olhar com medo para o canto superior esquerdo enquanto mantinha seu rosto fixo na frente. Como esperado, suas próprias barras de HP, MP foram exibidas lá. Seu nome foi escrito como Ashiara Yuma, era seu nome real em vez do nome do personagem que ele usou em Actual Magic, mas o design da barra e o tipo de letra ainda eram os mesmos. Ainda estamos no jogo, dentro do Actual Magic. Esta poderia ser uma nova fase no jogo? Este é realmente um evento surpresa criado de mau gosto? Yuma pensou sobre essas coisas em sua cabeça, cuja velocidade de processamento havia sido bastante reduzida. Mas então era como se seus pensamentos fossem lidos. Capítulo 3. Demon's Crest Volume 1, Realidade da Erosão. Oni-chan, isso é realidade. Se você morrer aqui, você vai morrer de verdade. A voz aguda de Sava veio de trás. O gêmeo Yuma sabia que sua irmã não iria mentir ou brincar assim. O mundo real. Então por que você pode usar magia? Então, por que posso ver minha barra de HP? Não, isso era uma coisa bem absurda de se pensar. Agora mesmo, ele viu o fofo e gentil Vatamaki Sumika se transformar em um monstro que atacava as pessoas. De alguma forma, algo incomum estava acontecendo. Mas primeiro, ele tinha que passar por isso. Sumika definitivamente pretendia matar Yuma, e ela poderia seguir com quem estava. Ele não podia deixar isso acontecer, para seu melhor amigo e irmã, e para a própria Sumika. Enquanto olhava para Sumika se aproximando lentamente, Yuma reuniu todas as suas forças para se levantar. Seu ombro direito foi ferido pelo braço de Sumika e suas costas doeram depois de bater na estrutura do Caliculus, mas não causou dor suficiente para que ele parasse de se mover. Oni-chan, Sava gritou atrás dele mais uma vez. Levará 50 segundos para eu lançar outro feitiço. Antes disso, coloque o HP dela na zona vermelha de alguma forma. Mas como? Não se preocupe, Oni-chan, você já tem inicializado, então suas estatísticas devem ter aumentado também. Pegue a haste de aço à sua direita. Certo. Ele olhou para baixo para onde lhe foi dito e viu uma barra de aço de 50 centímetros no final da passagem. Ele apressadamente saltou para pegá-lo. Deve ter sido algum tipo de material de suporte para um Caliculus amassado, muito mais pesado que o cachimbo de alumínio jogado fora em algum lugar. Além disso, não era um cachimbo, mas uma barra chata com a ponta quebrada que parecia uma espada. Se Yuma estivesse confinado à sua verdadeira força física, ele não seria capaz de manejar esta peça de aço de quase 1 quilograma. No entanto, o metal que ele segurava em ambas as mãos se encaixava confortavelmente como se fosse uma arma que ele usava em Real Magic. Ele não entendeu o que Sava quis dizer com suas estatísticas deveriam ter aumentado, mas ele poderia lutar bem com isso. Lutar? Vatamaki Sumika. À medida que tais coisas passavam por sua cabeça, ele se recriminava mentalmente. Não, eu já me convenci de que não era mais Vatamaki-san. Sha'alha. Sumika soltou um rugido estranho enquanto chutava o chão violentamente e pulava nele. Capítulo 3. Demon's Crest Volume 1, Realidade da Erosão. Ela balançou o braço clube em sua mão direita diretamente de cima. O golpe que fez Yuma voar antes agora foi bloqueado pela barra de aço que ele ergueu acima de sua cabeça. Um choque intenso. Uma dor aguda percorreu seu ombro direito, mas Yuma rugiu como nunca tinha feito antes no mundo real e desviou a clava de Sumika. Ela foi então enviada de volta por uma pequena distância. Sua mente se tornou a de um ogro quando ela bateu o ombro esquerdo queimado na barra de aço. Gachu. Um grito e o som de um golpe surdo foram emitidos ao mesmo tempo. Acima da cabeça da impressionante Sumika, sua barra de HP diminuiu 10%. Parecia que o monstro na forma de Sumika tinha uma tremenda força física, mas uma defesa muito baixa. Com isso, ele poderia trazer o HP dela para a zona vermelha com mais um golpe. Metade dos 50 segundos que Sava lhe disse para esperar havia passado. Mais um golpe, e a flecha de fogo de Sava acabaria com ela terminar? Eu estava realmente tentando matar Vatamaki-san agora. A pergunta que fez a si mesmo, ele gritou de volta, não há outra escolha. Se eu não fizer isso, então eu com quem Sava morreremos. Mas ainda havia hesitação nele. Realmente? Isso é tudo? Posso realmente matar Vatamaki-san e acabar com isso? Sha'a! Sumika rugiu como se sentisse a hesitação de Yuma. Assim que recuperou o equilíbrio, ela se lançou sobre ele, brandindo a clava à direita e a mão em garra à esquerda. Sua hesitação não havia desaparecido, mas seu corpo ainda se movia por conta própria. Desta vez, ele não pegou o clube, mas saltou para evitá-lo. As garras ainda continuaram a atacar, mas Yuma se esquivou agitando seu corpo. Ele então imediatamente balançou a haste de aço como um bastão. O aço pesado atingiu o lado esquerdo de Sumika, e ele sentiu a sensação desagradável de suas costelas quebrando em suas mãos. Gabá!
Sumika foi surpreendida com um grito de tosse e muco preto saindo de sua boca. Suas costas bateram no chão, deixando-a amarrada e imóvel. Sua barra de HP amarela ficou vermelha brilhante e diminuiu para menos de 20%. Oni-chan, afaste-se. Vou acabar com isso com um feitiço. A voz de Sava ecoou. Capítulo 3. Demons Cre... Uma gritou de volta para sua irmã enquanto olhava para o Sumika caído. Espere, Sava. Não a mate. O que você quer dizer? Se não a matarmos, ela continuará atacando você. É verdade. Atualmente não há como transformar o monstruoso Sumika de volta no original Watamaki Sumika. No entanto, como Yuma causou uma grande quantidade de dano em Sumika com sua barra de aço, uma ideia surgiu em sua cabeça. Yuma, que não confiava em sua força física, foi capaz de manejar uma haste de aço de quase 1 kg livremente. A razão deve ser por causa do que Sava disse, que ele ativou a Real Magic. Nesse caso, não foi apenas força que ele trouxe do mundo do jogo. Ele também poderia usar magia como Sava. Escuridão, tenebris. Enquanto Yuma gritava, ele estendeu a mão esquerda, longe da barra de aço. O padrão do circuito do Clay se estendia das costas da mão até perto do cotovelo, brilhando em um azul claro brilhante. Uma bola de luz roxa-azulada apareceu na ponta de sua palma. O Oni-chan, Sava gritou atrás dele. Enquanto sinaliza mentalmente deixe isso comigo. Para sua irmã, ele gritou seu próximo canto, as palavras de forma. Capture a alma, capere anima. A bola de luz roxa-azulada mudou de forma para criar uma mão gigantesca. De repente, sua visão ficou um pouco turva. Enquanto a mão mágica sugava energia dele, todo o seu corpo foi drenado de poder. Seu joelho direito caiu, arrastando seu corpo para baixo com ele. Mas Yuma tentou desesperadamente não cair. Se ele falhasse aqui, Sava mataria Sumika para protegê-lo. Ele não queria que sua irmã fizesse tal coisa. Um retículo de mira apareceu no centro de sua visão turva. Ele moveu a mão esquerda para alinhá-la com o corpo caído de Sumika. Capítulo 3. Demons Crest Volume 1, Realidade de Erosão. Acender, Ignige. O verbo de invocação. A mão roxa-azulada voou com um som agudo e atingiu o peito de Sumika. No momento seguinte, dedos pontiagudos se fecharam como se fossem agarrar seu coração. Era completamente diferente do momento em que Muku foi capturado, pois havia um som estrondoso semelhante a quebrar um grande pedaço de vidro. O corpo de Sumika foi então envolto no brilho roxo-azulado, finalmente desaparecendo. Ao mesmo tempo, tudo na frente de Yuma ficou escuro e ele caiu de costas no chão. Oni-chan. A voz de Sava estava distante dele. Sua consciência se desvaneceu, mas ainda havia uma coisa que ele tinha que fazer. Yuma abriu os olhos com grande esforço e estendeu a mão esquerda. Um objeto brilhante caiu do céu. Era um pequeno cartão roxo transparente. Esta foi a prova de que Yuma, como domador de monstros da classe, capturou um monstro conhecido como Watamaki Sumika com um feitiço de captura. Caralho, ele literalmente conseguiu capturar a wife. Pode virar um monstro. É a menina que ele gosta. Kawahara! Kawahara! Kawahara. Captura. Logo após pegar o cartão com a mão esquerda trêmula, Yuma realmente perdeu a consciência. É, rapaz. Capturou a wife. Ela aqui. Tá? Mas arte foda. Arte foda. Cara, capítulo bom, mano. Gostei do capítulo. Sem zoeira. Ótimo capítulo. Eu gostei de como ele foi tensão do início ao fim, sabe? E ele deu contexto pra depois dar o conflito, né? De uma certa forma. Pô, a gente entendeu o que era o Calycius, a gente entendeu o que era o que aconteceu ali e a gente viu a resolução disso. Mas a gente não sabe o motivo disso. A gente sabe que a Sumika virou esse monstro e eles agora têm os mesmos poderes que eles tinham nos jogos. Eles tinham no jogo. Só que agora a questão é, como que isso aconteceu? Essa é a questão que fica na nossa cabeça. É a questão que vai levar a série a andar pra frente. Então é um capítulo muito bom, ele tem início, meio e fim de uma forma muito... Eu acho realmente muito legal. E deu uma tensão muito grande. A gente se sentiu dentro do protagonista, que foi muito humanizado. Então a gente ser uma criança, né? Então muitas questões ali é muito difícil. A Sumika,
Suia. É Sawa. A Sawa é uma personagem que fica muito na minha cabeça, porque ela é muito madura pra idade dela. Mas como ela jogou muitos games, eu entendo um pouco a mentalidade mais óbvia dela, de entender que, já que tudo é um jogo, agora vamos tratar as coisas dessa forma. Mas eu tô curioso pra ver como é que eles vão retratar essa mentalidade dela. Porque ela continua sendo uma criança. Continua estando no mundo real, não num jogo, né? Então tô curioso pra ver como é que isso vai acontecer. E é isso, eu acho que foi um bom capítulo. Capítulo da hora pra ficar na cabeça. Demon's Crash tá me surpreendendo cada vez mais. Positivamente, pelo incrível que pareça. É isso, pessoal. Muito obrigado por mais um react que vocês estão acompanhando comigo. E nos vemos no próximo capítulo de Demon's Crash. Não esqueça de deixar seu like, comentar o que você achou desse capítulo e compartilhar com seus amigos. E também gostam de Sword Art Online, de Demon's Crash ou de Axel World, de todas as obras do Kawahara, que aqui a gente sempre tá falando dessas obras. Muito obrigado por tudo, beijão e até a próxima.